Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cleovânia novamente. Vamos continuar as correções do PET volume 2 do ano de 2021. Agora é a semana de número 3. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Se você gostar, curte aí, deixa um comentário. Me ajude a fazer o canal crescer. Desde já, te agradeço. Muito obrigada. Vamos lá? Atividade número 1. O 10º termo da PG será. E temos aqui uma sequência numérica. 5, 10, 20. Eu preciso saber qual o número que representa o 10º termo, referente a essa PG. Vou fazer uma demonstração antes de usar uma dessas fórmulas da PG. Observe. Vamos encontrar os 10 primeiros termos de uma PG. E para fazer isso, você precisa ter uma razão e 2 termos. Para encontrar a razão, você vai fazer a divisão entre o termo da sequência pelo seu antecessor. Pensa comigo. Vamos imaginar que o primeiro termo seja o número 5 e o segundo termo seja o número 10. Encontramos a razão. Como é feita essa razão? 10 dividido por 5 resulta 2. O terceiro termo apareceu porque 10 vezes 2 representa o terceiro termo, que é 20. E o quarto, olha que bacana, será o 20 vezes 2. E o quinto, 40 vezes 2. E o sexto, 80 vezes 2. O sétimo, 160 vezes 2. O oitavo, 320 vezes 2. O nono, 640 vezes 2. E o décimo, 1280 vezes 2. Pronto, encontramos os 10 primeiros termos de uma PG. Agora eu vou demonstrar como encontrar o 10º termo dessa PG usando a fórmula do termo geral de uma PG. AN é igual a 1 multiplicando por Q elevado a N menos 1. Esses elementos têm uma característica. AN é enésimo termo, ou seja, é o número 10, é o que iremos encontrar. Então, vai ficar AN igual a 1 é o primeiro termo, é o número 5, vezes Q é a razão, que é o número 2. N é o número de termos do primeiro até o 10º, então são 10, tirando 1. Resolvendo a potência, o expoente, 10 menos 1 é 9. 2 elevado a 9 é o 2 multiplicando ele mesmo 9 vezes, 512. Ficou 5 multiplicando por 512, que resulta 2.560. Alternativa C. Atividade número 2. Classifique as progressões geométricas abaixo em finitas ou infinitas e também se são crescentes ou decrescentes. Tipos de PG. Quando ela é crescente, temos duas situações. A primeira situação, quando o primeiro termo é maior que 0 e a razão é maior que 1. Segunda situação, quando o primeiro termo é menor que 0 e a razão está entre 0 e 1. Quando é decrescente, também duas situações. Quando o primeiro termo é maior que 0 e a razão está entre 0 e 1. Segunda situação,
quando o primeiro termo é menor que zero e a razão é maior que 1. Vamos analisar essas situações para falar se são crescente ou decrescente. Quando são finita ou infinita? Quando tem reticências, 3 pontinhos, é infinita. Significa que essa sequência não tem fim. E quando finaliza, ela é finita. Muito fácil. Analisando. Como encontrar a razão? Basta eu pegar um termo da sequência, o número 25, e dividir pelo seu antecessor, que é o 5. 25 dividido por 5 é 5. A nossa razão nessa PG é 5. Primeiro termo é o número 5, a razão também é 5. Reticências, ela é infinita e ela é crescente. Por quê? Primeiro termo maior que zero, o 5 é maior que zero. E a razão é maior que 1. 5 é maior que 1, por isso é crescente. Item 2. Primeiro termo, menos 3. A razão, basta dividir menos 6 por menos 3. Jogo de sinal, menos com menos, mais 6 dividido por 3 é 2. Não tem reticências? Ela é finita. Por que ela é decrescente? Porque o primeiro termo é menor que zero e a razão é maior que 1. Item 3. Vamos achar a razão. Menos 1/6 dividido por menos 1/3. Estamos dividindo duas frações. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir a primeira fração, negativa, 1/6, multiplicar pelo inverso da segunda fração, menos 3 sobre 1. Eu inverti os números aqui, tá bom? Agora resolve. Menos com menos, mais 1 vezes 3, 3. 6 vezes 1, 6. Simplifiquei a fração, dividi o numerador e o denominador por 3. Resultou 1/2. Temos a razão. Primeiro termo, menos 1/3. A razão, 1/2. Reticências, ela é infinita e é crescente. Por quê? Primeiro termo é menor que zero e a razão está entre 0 e 1. Se você dividir essa fração, dá 0,5. Conclui que está entre 0 e 1. Quarto item, encontrando a razão. Basta dividir 2/3 por 2. Repete a primeira fração, coloca o pontinho de multiplicação, o número 2 virou fração, 1/2, que é igual 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Simplifiquei, 1/3. Primeiro termo, igual a 2, é o primeiro número. A razão, 1/3. Não tem reticências? Ela é finita e é decrescente. Por quê? O primeiro termo é maior que zero, 2 é maior que zero, e a razão está entre 0 e 1. Se você dividir 1 por 3, dá 0,333, alguma coisa lá. Ok? Finalizamos. Atividade número 3. Calcule o primeiro termo da PG em que o último termo, o termo quinto, é igual a 64 e a razão é igual a 2. Pronto, basta usar a fórmula do termo geral de uma PG. A n igual a 1, primeiro termo, vezes q, que é a razão, n menos 1. Substituindo. A n é o último termo. É o enésimo termo, é 64, igual ao primeiro termo que vamos encontrar multiplicando pela razão que é 2. N significa que essa PG tem 5 termos. Então, n é o número 5, menos 1. Resolvendo o expoente, 5 tira 1, fica 4. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Provando. Agora, vamos substituir. 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Vamos multiplicar 16 por A1, que é o primeiro termo. Agora, vamos deixar o primeiro termo do lado esquerdo da igualdade, que é o primeiro membro, sozinho, que é igual a 64 dividido por 16. O primeiro termo é 4. Olha que bacana a sequência. O primeiro termo é 4. Se você pegar o número 4 e multiplicar pela razão, você encontra o segundo termo. O segundo termo, multiplicando por 2, encontra o terceiro termo. Terceiro termo, 16 vezes 2, encontra o quarto termo. E o quinto termo foi dado, que é o 64. Certinho. Atividade número 4. Uma PG crescente possui 3 termos. A soma desses termos vale 13 e o produto entre eles vale 27. Determine os 3 termos dessa PG. Nós não temos esses números. Temos apenas algumas informações. Falou que a soma deles, dos 3, vale 13 e o produto entre eles é 27. Vamos imaginar o seguinte. Para encontrar o primeiro termo, eu tenho que saber o segundo termo, e para encontrar o terceiro termo, eu preciso saber o segundo termo. Então, eu posso falar que o segundo termo é x. Eu tenho que encontrar ele. O primeiro termo é o seguinte. Eu tenho que pegar x e dividir pelo primeiro termo. E tem que haver uma razão. Então, o primeiro termo pode ser x dividido por q, que representa a razão. O segundo termo é o x. E o terceiro, eu posso falar que é o x multiplicando pela razão, representada pela letra Q. Ok? Agora, nós precisamos saber o seguinte. A soma destes termos vale 13. Somei eles, igual a 13. E o produto entre eles é 27. Eu vou resolver o produto primeiro para encontrar o valor de x. Eu posso cortar o q com o outro q, porque estão multiplicando. X vezes x vezes x igual a 27, é o que sobrou. X vezes x vezes x é x ao cubo, igual a 27. O expoente 3, ele fica sendo uma raiz cúbica do número 27. E raiz cúbica do número 27 é 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Temos o valor de x. Agora, vamos encontrar o valor para representar a letra Q. Vamos trabalhar com a soma dos termos. X, eu já tenho o valor. Vale 3. Eu vou substituir. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes Q. 3Q. Vou transferir o mais 3 para o segundo membro, trocando o sinal. E vou resolver. Temos uma fração e 2 números, um com letra. Eu vou transformar esses dois aqui em fração. Basta eu colocar como denominador o número 1. Agora, as 3 frações, eu vou fazer com que os denominadores fiquem iguais. Como é Q e 1, então os denominadores serão tudo Q. Agora, vou encontrar os numeradores de cada fração. Q dividido por Q é 1, vezes 3 é 3. Q dividido por 1 é Q, vezes 3Q é 3Q ao quadrado. Q dividido por 1 é Q, vezes 10, 10Q. Posso cortar os denominadores. Sobrou os numeradores. Olhando isso aqui, eu vou construir uma equação do segundo grau completa. Repetir o 3Q ao quadrado, que começa com
o Q ao quadrado, tá bom? Depois vem menos 10Q, transferir ele para o primeiro membro, trocando o sinal, somando com 3, igual a zero. Aqui nós encontramos os coeficientes A, B e C para determinar o valor de delta e encontrar duas raízes, que são os valores que irão representar a letra Q. Olha que bacana. Continuando. Agora vamos resolver essa equação do segundo grau completa. Primeiro passo, encontrar os dados. Os valores que representam os coeficientes A, B e C. A ele está acompanhado com o Q ao quadrado, é o número 3. B está acompanhado com o Q. E o expoente é 1, é o menos 10. Precisa colocar um negativo. E C é o termo independente, não precisa de ninguém estar com ele, nenhuma letra. É o número 3. Agora vamos resolver na fórmula de Bhaskara, famosa fórmula. No lugar de x eu coloquei a letra Q, que é o que queremos encontrar. Menos B, quem é B? Menos 10. Jogo de sinal. Menos com menos fica mais. Vou substituir. Ficou 10 mais ou menos raiz quadrada de B, ele é negativo, menos 10 ao quadrado, por ser negativo, ficou dentro do parêntese. Menos 4 multiplicando por A, que é 3, multiplicando por C, que é 3. Dividido por 2, multiplicando por 3, que é o coeficiente A. Vamos resolver isso aqui tudo agora. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Ele ficou positivo porque todo número que tem a base negativa e o expoente é par, ele se torna positivo. Menos 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. 2 vezes 3, 6. Resolvendo a raiz, 100 menos 36, 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Agora vamos separar isso aqui, encontrar duas raízes. 10 mais 8, 18 dividido por 6 é igual a 3. E a outra, 10 menos 8. 10 menos 8 é 2 dividido por 6. Simplifiquei, deu 1/3. Agora vamos construir a PG, usando esse raciocínio. X é 3, já encontramos. No lugar da letra X, eu vou substituir pelo número 3. E no lugar de Q, eu vou substituir por 3. Ficou assim. 3 dividido por 3 é 1. Repete o 3. 3 vezes 3 é 9. É uma PG crescente. Começa do 1, primeiro termo, o segundo é maior e o terceiro também, assim sucessivamente. Viu que bacana? Finalizamos. Atividade número 5. Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo, altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, na hora que ela desce, ela recupera apenas metade da altura anterior. Ela quica e sobe a metade da altura anterior. Metade de 4 é 2 metros. Aí ela quica, sobe e desce novamente, 2 metros. Quando ela quica, ela sobe novamente a metade de 2 metros, que é 1 metro. E desce mais 1 metro. E assim ela vai fazendo sucessivamente. Sobe a metade de 1 metro, é meio, e desce mais meio. Nós temos aqui uma PG. E eu vou começar essa PG quando ela está movimentando, subindo e descendo. O primeiro termo é o 2 somando com 2, que é 4. O segundo termo, 1 somando com 1, que é 2. O terceiro termo, meio somando com meio, que é 1. E assim sucessivamente. Vou deixar esse movimento no final, porque no final eu tenho que somar ele também. Então, primeiramente, eu vou somar essa PG que eu construí aqui. Nós vamos usar a soma dos termos de uma PG infinita, que é essa pequena fórmula
Vamos substituir. Nós temos o primeiro termo, que é 4. E a razão que representa Q é o 2 dividido por 4, que vira uma fração. Substituindo, ficou assim. Primeiro termo, número 4, 1 menos 2 quartos, que é a fração que representa a razão. Vou resolver o denominador. Tirei o mínimo múltiplo comum, eu transformei o número 1 em fração, tá bom? Aí o denominador vai ficar igual. 4 dividido por 1 é 4 vezes 1, resultou o numerador. Agora eu posso subtrair. 4 tira 2, fica 2 quartos. Frações que eu estou subtraindo com o mesmo denominador, basta eu resolver os numeradores e manter o denominador. Agora, temos uma divisão e eu vou fazer uma modificação. De divisão vai para multiplicação. O denominador, que é uma fração, eu inverti. O 4 foi para o numerador e o 2 para o denominador. 4 vezes 4, 16 dividido por 2. Encontramos a soma dessa PG. Agora eu vou somar com esses 4 metros, e resultou 12 metros. Alternativa A. Atividade número 6. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2010, produziu 1.000 ovos de Páscoa, nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou em 50% a cada ano, em 2014, a quantidade total de ovos produzidos por esta fábrica desde sua inauguração será de. Observe meu raciocínio. Então, vamos calcular a quantidade total de ovos produzidos pela fábrica. Olha que bacana esse raciocínio. Em 2010, produziu 1.000 ovos. Então, eu vou colocar aqui 1.000 ovos de Páscoa. Aí, o que aconteceu? Em 2011, além de vender 1.000 ovos, ainda vendeu mais 50% desse valor. 50% é a metade. Então, é o 1.000, somando com sua metade, resultou 1.500, que representa 2011. 2012 é os 1.500 mais a sua metade, 2.250. Em 2013, é os 2.250 mais a sua metade, deu 3.375. Em 2014, 3.375 mais sua metade, 5.063. A quantidade de ovos produzidos pela fábrica no total é a soma de 1.000, de 1.500, de 2.250, de 3.375 e de 5.063. 13.180 ovos de Páscoa. Muito fácil. Lembre-se, 50% é a metade do valor. Atividade número 7. 3 números x, x mais 8, 25x, formam nessa ordem uma PG crescente. Determine quais são os números desta PG. Olha que bacana. Para você saber um termo de uma PG, você tem que saber a razão de aumento entre uma e a outra. Então, por aí eu já tenho como descobrir. Vou escolher um termo, x mais 8 dividido pelo seu antecessor. Aí tem como encontrar a razão. Vou montar uma fração. Igual a 25x dividido pelo seu antecessor, que é x mais 8. Pronto, agora vou resolver essa equação. Eu irei multiplicar x mais 8 com x mais 8, igual 25x vezes x. Agora, vou resolver a multiplicação. 8 multiplicando com x e depois 8 multiplicando com o número 8. Após x multiplicando com x e x com o número 8.
sempre fazendo o jogo desse sinal, mas é tudo positivo. Vai ser tudo positivo os resultados. E depois vou multiplicar 25x por x. Vai ficar assim. 8 vezes x, 8x. 8 vezes mais 8 mais 64. Mais x vezes mais x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. 25x vezes x é 25x ao quadrado. Resolvendo 8x com 8x, eu tenho 16x. O 25x ao quadrado, eu passei para o primeiro membro, trocando o sinal. Agora eu posso resolver. X ao quadrado eu tenho e devo 25x ao quadrado. Fico devendo 24x ao quadrado. E repetir o resto. Nós temos aqui uma equação do segundo grau completa. Então, eu vou organizar ela. Eu irei multiplicar por menos 1 e organizar. Primeiramente, 24x ao quadrado, ele é negativo, fica positivo. Depois, 16x é positivo, fica negativo. 64 é positivo, fica negativo. Agora, eu vou dividir por 8, todos os termos, para ficar mais fácil os cálculos. Construir uma equação menor. 3x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. É uma equação de segundo grau e é completa. Agora, vamos resolver ela. Os dados. Quem são os coeficientes A, B e C? A é o 3, o B é o menos 2 e o C é o menos 8. Lembrando que o coeficiente A ele é acompanhado com o x ao quadrado. O coeficiente B é acompanhado com a letra x e o expoente é 1, não aparece. E o coeficiente C é o termo que não precisa de ninguém, ele não tem nenhum acompanhante, ele é independente. Fórmula de Bhaskara. Nós vamos agora encontrar as duas raízes usando essa fórmula aqui. Bhaskara dentro da raiz. Substituindo o valor de B, ele é negativo, então ele fica positivo. O B é negativo, menos com menos mais, ficou 2 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada, o B é menos 2, dentro do parêntese, ao quadrado. Menos 4, multiplicando por A, que é 3, multiplicando por C, que é menos 8. Dividido por 2, multiplicando pelo valor de A, que é 3. Resolvendo, vamos simplificar isso aqui. Dentro da raiz, menos 2 ao quadrado é 4. Se a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. Menos com menos, mais 4 vezes 3, 12 vezes 8, 96. 2 vezes 3, 6. Somando o que está dentro da raiz, nós temos 100. Raiz quadrada do número 100 é 10. 10 vezes 10, 100. Para entender o que é raiz. Agora vamos separar e encontrar duas raízes. X' é o 2 somando com 10, 12, dividido por 6, 2. X duas linhas é o 2 menos 10, ou seja, eu tenho 2 e devo 10. Fico devendo 8 sextos. Simplifiquei. Menos 4 terços. Construindo essa PG, olha que bacana. O primeiro termo é x, eu coloquei o número 2. Depois, x mais 8 é o 2 mais 8, que é 10. E depois, 25 vezes o x é 2. 25 vezes 2, 50. Nós temos uma PG crescente.